E aí, tudo bem? Como nós sabemos, dentro do SAP nós temos processos de negócios que são interligados dentro de um mesmo módulo e também com módulos correspondentes. Por exemplo, um processo de produção contém informações de MM para materiais, quanto da parte de SD para comprar esses suprimentos e toda a produção deve ser controlada dentro do módulo de PP. Para muitos desses e outros cenários, temos que entrar manualmente dentro do SAP e em cada transação para realizar o acompanhamento de todo esse processo. E dentro do Fiori, nós podemos criar aplicações que facilitam a visualização de vários processos de forma visual, clara e objetiva para os nossos usuários. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma funcionalidade que podemos adicionar em nossas aplicações Fiori, que é o chamado Process Flow. Vamos dar uma olhada? Olhando essa aplicação, nós vamos estar processando uma britadeira, tá? Um material. Então a gente vai estar acompanhando aqui dentro dessa aplicação o fluxo de produção até entrega desse produto para um determinado local, para um galpão. Tá? Então, dentro aqui do nosso Process Flow, nós conseguimos criar essa visualização de todas as etapas, por exemplo, nesse documento de produção. Tá? Eu consigo separar dentro de cada um desses blocos, né? Eu consigo separar por status ou processo, né, qual que é o status atual desse documento, né, ou seja, desse produto. Então eu tenho, por exemplo, aqui um compra aprovada, eu tenho materiais entregues, separar conteúdo. Então dentro desse processo de compra, eu tenho dois blocos que foram criados, né, ou seja, ele passou por esses dois blocos. E depois, na sequência, eu tenho aqui a parte da produção desse material específico, né? Então, ou seja, eu vou ter uma etapa dentro desse processo de produção chamado parafusar. Então, eu tenho aqui, por exemplo, parafusar peças. Tá? Que na sequência eu vou ter, depois dessa produção, eu vou ter a parte da montagem. Então eu consigo ver aqui dentro desse bloco a parte de montagem. E o bacana desse objeto, né, a gente consegue estar adicionando status, né, ou seja, colocando informações visuais aqui para o nosso usuário. Então, por exemplo, todos esses caras aqui, ó, eles estão verdinho que foram ok nesse processo. Mas eu tenho aqui um processo que não está legal aqui ainda. Montar componentes não entregue. Então eu tenho um status chamado aqui não entregue, que ele deixa essa observação ou esse bloco em vermelho. Tá? Como eu tenho um outro processo aqui chamado finalizado. Tá? Então esse finalizado, o produto finalizado, ainda ele está em amarelo. Tá? Então, ou seja, eu tenho uma issue, eu tenho algum problema ainda correspondente a esse processo, né, ou esse produto que vai estar sendo produzido, para no final eu fazer a armazenagem e depois a distribuição dele. Tá? Então, com esse objeto Process Flow, nós conseguimos separar todas as etapas desse determinado fluxo em caixinhas, né, em processos. Para o usuário fica muito fácil dele poder identificar em que pé que está determinado produto, né, nesse caso de produção, né, mas pode ser qualquer outro processo. Por exemplo, um documento de workflow. Eu posso ter um documento de compras que vai estar passando por vários tipos de pessoas, né, várias hierarquias de aprovação, por exemplo, e podem ter interações diferentes. Então a gente pode mapear esse processo dentro de um objeto semelhante a esse. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse cara aqui, por exemplo, da armazenagem, ele foi ok e depois o envio a gente está registrando que teve um ok também na parte da distribuição, do transporte desse cara para um centro de distribuição. Então, nesse exemplo aqui, a gente está vendo esse processo de forma linear, tá? Ou seja, a gente consegue ver isso de forma linear. Então, ou seja, tem um único fluxo. Porém, dentro desse objeto Process Flow, nós podemos ter fluxos alternativos, né? Então, ou seja, a gente não vai ter somente esse cara em linha reta, nós podemos ter outras variações, a gente pode estar implementando esses caras com outras variações. Ponto importante na parte do desenvolvimento desse objeto é que, obviamente, a gente consegue capturar todos esses caras aqui a partir de um serviço. Então, dentro do SAP, eu consigo mapear todos esses processos aqui, todas essas caixinhas e montar isso em tempo de execução. Tanto ele de forma linear, quanto ele de forma, né, que a gente vai ver logo mais na sequência, com outros blocos em paralelo ou com outras ligações. Tá? Então a gente consegue receber isso de forma dinâmica e montar cada um desses processos de forma dinâmica, alterando todos os status, colocando as cores, os indicadores que fazem parte, né, desse processo, os ícones, né, os textos, a gente consegue deixar toda essa informação de forma dinâmica. E agora a gente vai ver um outro fluxo que foi atendido aqui por esse objeto Process Flow. Vamos dar uma olhada.
E olha só que diferente esse fluxo aqui, já totalmente diferente. Eu tenho o mesmo processo, por exemplo, da produção dessa nossa britadeira, mas eu tenho um outro fluxo aqui, tá? Então eu tenho desde a compra do material que foi aprovada, aí eu entro na produção, eu já tenho um outro status aqui, ó, que não está liberado. Enviar circuitos. Então, ou seja, a gente pode complementar cada um desses processos com mensagens aqui para o usuário. Tá? E esse cara aqui, ele vai derivar aqui, ó, eu tenho outros fluxos que eu posso estar agrupando. Então, por exemplo, materiais faltantes, condensador, circuitos elétricos, solicitar envio. Então, eu posso, dentro de um processo, eu posso estar vinculando esse cara com outros subprocessos, né? Que todos esses caras, depois eu posso estar agrupando e interligando com os processos seguintes. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro da montagem, aqui, esse aqui é bem legal de a gente ver, porque a gente tem dois status aqui, né? Eu tenho aqui a montagem da parte 1 está ok e a montagem da parte 2 aguardando, tá? Ou seja, ele está até em amarelo aqui aguardando. A gente pode ver aqui dentro do próprio status do nosso objeto aqui, que ele já muda a cor, né? Então 50% aqui está aprovado e 50% está aguardando. Então, isso tudo de forma dinâmica. A gente pode criar todo esse fluxo de forma dinâmica. Como nós temos aqui, ó, nesse próximo fluxo aqui, ó, o finalizado, nós também temos outros dois processos aqui dentro. O item 3 aguardando para finalizar e a montagem da parte 4 desse equipamento. Tá? Que já está o ok, né? A gente tem um envio de armazenagem ok. Tá? Então ele já cai no bloco de armazenagem aqui, né? A armazenagem ok e o envio para o centro de distribuição também que está ok. Então, ou seja, eu consigo estar criando outros fluxos, né? Eu consigo apresentar para o usuário outros fluxos de um documento. Então, ao invés de eu ficar entrando no SAP, dentro de cada uma das transações, por exemplo, pegando esse exemplo da produção, entrando em cada uma dessas transações para eu fazer o acompanhamento da produção, eu posso disponibilizar uma aplicação semelhante a essa, que eu posso já mostrar para o usuário todo o fluxo desse processo, tá? Desde o início até o final ou até o status que ele pode tá naquele determinado momento. Cada uma dessas caixinhas aqui, ó, eu posso clicar dentro dessas caixinhas e eu posso interagir de alguma forma. Então, ou seja, eu posso, se eu quiser clicar dentro de um aguardando para finalizar e colocar, por exemplo, uma observação, eu posso colocar. Eu posso abrir uma outra aplicação, eu posso abrir uma outra view onde eu vou interagir com esse processo em específico. Tá? Então, ou seja, eu consigo fazer a navegação aqui do objeto, como eu também posso aumentar automaticamente e diminuir esse fluxo. Então, o usuário ele consegue fazer uma visualização, por exemplo, eu tenho um fluxo maior, ele consegue diminuir o tamanho dessa imagem, né? Como ele pode aumentar e ver de forma mais detalhada. E também a gente consegue estar, obviamente, interagindo com cada um desses blocos. Então, toda essa parte a gente consegue fazer tudo de forma integrada com o SAP. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver alguma ação para interagir nesse bloco aqui da produção do item, eu posso, por exemplo, atualizar alguma informação dentro desse cara aqui e automaticamente esse fluxo ele pode ser refeito. Tá? Então, tudo isso vai estar ligado dentro de um serviço OData que a gente vai estar consumindo esses dados dentro do SAP. Então, novamente, o usuário não precisa agora estar entrando em transação por transação para mapear esse fluxo de informações de um determinado documento. Isso eu estou fazendo com um processo de exemplo aqui de produção, mas poderia ser um processo de workflow ou poderia ser um processo de acompanhamento de um empregado, por exemplo, ou qualquer outro fluxo que a gente ache interessante, que seja relevante para o nosso usuário, para o nosso cliente. Legal? E aí, o que você achou dessa aplicação? Imagina a quantidade de processos que a gente pode criar em aplicações Fiori, mapeando todo o fluxo de informações utilizando esse objeto Process Flow. Se você teve alguma dúvida ou comentário sobre essa aplicação ou como a gente implementa esse objeto, coloca aqui na descrição do vídeo que eu quero saber. Se você pensou em algum cenário que pode ser utilizado com esse objeto, coloca aqui no vídeo também que eu quero saber. Qualquer dúvida ou comentário, me fala. Eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo, sobre essa aplicação ou sobre outros cenários que você tem interesse em saber. Legal? Eu espero que você tenha gostado e entendido essa funcionalidade. A gente se vê num próximo conteúdo. Valeu e um abraço.